Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Seca e queimadas pressionam a inflação de alimentos. Consumo de cafés com grãos selecionados cai no gosto dos brasileiros. Venezuela anuncia parceria com MST. Instituto Zeca Pagodinho e Governo Federal anunciam parceria de hortas urbanas e implantação de sistema agroflorestal. E mais, produtores de frutas vermelhas visitam a maior feira do mundo na Espanha. E no Paraná, indígenas tomam fuzil de agente da Força Nacional durante invasão. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E o programa de hoje já começa destacando a produção de búfalos no Brasil, que é a maior do Ocidente, só perde para a Índia. E além de ser uma ótima oportunidade de negócios para os produtores, no quesito alimentação saudável, tanto a carne quanto o leite oferecem uma série de vantagens nutricionais. Veja na reportagem de Alan Pitts. As pizzas com mussarela de búfala viraram febre no país. Quem prova fica encantado pelo sabor desse queijo tão especial e que ganha cada vez mais espaço no mercado. Pode não parecer, mas o búfalo está mais perto do que você imagina. Inclusive tem até pizzaria onde ele reina absoluto. Aqui, a mussarela de búfala é a estrela do cardápio. Faz enorme sucesso. No quesito alimentação saudável, o leite de búfala é uma deliciosa opção. Menos colesterol do que o leite de vaca e de fácil absorção pelo organismo. Ou seja, pode comer essa pizza sem culpa, mas não vamos exagerar. O que pouca gente sabe, entretanto, é que a pizza na Itália ela é comida com as mãos e com mussarela de búfala. Aqui no Brasil que tem-se um pouco essa questão da mussarela tradicional de vaca. Então a gente colocou o nome da pizzaria de Búfala Pizzas para resgatar essa tradição de colocar a mussarela de búfala no prato do brasileiro. E a gente sempre dá essa opção em todas as pizzas, mesmo as que não levam mussarela de búfala na sua composição. E todos os consumidores, quando experimentam a mussarela de búfala, eles veem que a pizza fica muito mais harmoniosa, muito mais gostosa assim. A nossa mussarela de búfala, ela vem de São Paulo. O Brasil, na verdade, é um dos maiores produtores de mussarela de búfala do mundo, né? Então, isso é ótimo também para poder movimentar o agronegócio. E existem inúmeras vantagens de consumir a mussarela de búfala ao invés da tradicional. Ela é mais nutritiva, ela tem mais vitaminas, ela é de melhor digestibilidade e, além de que, ela harmoniza muito melhor com o molho de tomate tradicional italiano, ela agrada muito mais o paladar do brasileiro. A gente sempre dá a opção do consumidor fazer essa troca e quem faz essa troca não se arrepende. Essa loja tem 10 meses recém-completados de operação e ela foi um teste de aceitação da pizza com mussarela de búfala, mantendo as receitas tradicionais brasileiras junto com a base italiana, que é azeite de oliva, molho feito com tomates cultivados na Itália e a mussarela tradicional feita com leite de búfala. Você sabia que o Brasil tem o maior rebanho de búfalos do Ocidente? Apenas na ilha de Marajó, no estado do Pará, existem mais de 800 mil animais. A cultura bubalina é tão forte na região que os búfalos marcam presença na culinária, no policiamento local, nas apresentações culturais e até mesmo na casa dos moradores, como animais de estimação. Mas os búfalos têm tantas vantagens que estão chamando a atenção não só no Pará, mas em todo o território nacional. Diferente dos bovinos, os búfalos não enfrentam problemas de manejo, como carrapato, berne, doenças nos cascos, atolamento nos brejos. Além disso, quando os produtores investem em derivados do leite, o valor agregado aumenta e o rendimento é o dobro do leite de vaca. A carne, mais macia que a do Angus, de acordo com pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, tem 40% menos colesterol, 12 vezes menos gordura e 55% menos calorias. Uma verdadeira proteína nobre e com grande potencial. Meu interesse veio inicialmente, da minha profissão, que é eu sou cirurgião dentista, odontopediatra, e eu percebi que haviam muitas crianças com
alergia à proteína A1 do leite de vacas, como chamam os latino-americanos que criam búfalos, principalmente os colombianos, que chamam de las pérolas negras, porque a criação ela te dá como retorno tudo que você investe. Então, eu estou muito feliz com a criação e indico para todos os criadores de bovinos para que, paulatinamente, comecem essa migração. Tem sido, nos últimos anos, a atividade pecuária com maior crescimento no Brasil, né? A gente acredita que esse grande crescimento do búfalo se deve às próprias características do animal e dos resultados zootécnicos apresentados por ele, né? Tanto no ganho de peso para a produção de carne, a transformação aí de capim em carne, quanto na produção de leite, né? Então, a gente observa aí algumas regiões do país onde a produção de carne é um pouco mais... o búfalo é voltado um pouco mais para a produção de carne, dizendo assim, mais o norte e o sul do país, né? E aqui no Sudeste, mais o estado de São Paulo e Minas Gerais, mais voltado para a produção de leite, né? Já existem algumas churrascarias, alguns restaurantes, hamburguerias, né? Produção de linguiça, salame, já trabalhando com a carne de búfalo, né? E as pessoas procuram, né? Essa carne, e ela tem também uma característica de, por ser um animal menos problema com doenças, né? Então, um animal que se usa muito pouco medicamento, é uma carne, vamos dizer que quase que orgânica e por natureza mesmo, né? Hora de fazer o nosso giro de notícias. A inflação dos alimentos está sendo pressionada pela forte seca e as recentes queimadas. De acordo com analistas, os problemas podem aumentar. Em um primeiro momento, os preços de mercadorias como açúcar, laranja e café já registraram dificuldades de produção. A avaliação é de que as pressões tendem a ser ampliadas para outros itens da mesa do brasileiro, caso a crise climática se prolongue nos próximos meses. Em parte, a projeção está associada aos estragos das queimadas em São Paulo. O estado é o principal produtor de cana-de-açúcar e laranja do país. Na última semana, o preço da saca de 50 quilos de açúcar cristal branco chegou a R$ 137,06 em São Paulo, o que representa uma alta de 2,7% ante o mês de agosto. O CPEA também identificou alta de 27,6% nas cotações do limão Tahiti e avanço de 5,6% na laranja pera. Limitações de oferta, altas temperaturas e demanda aquecida no início deste mês estariam por trás do movimento. O presidente Lula vetou o projeto de lei que garante a suspensão do pagamento de parcelas de financiamentos rurais por produtores de regiões atingidas por secas ou enchentes, como a do Rio Grande do Sul. A proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado permite a prorrogação por até 4 anos de parcelas de operações de crédito rural contratadas entre 2022 e 2024. O texto prevê o adiamento para produtores de cidades onde tenha sido reconhecido o estado de calamidade ou situação de emergência em ato oficial do município, do Distrito Federal ou do Estado, já que os pequenos produtores que perderam a produção agropecuária em razão desses eventos climáticos podem ter as dívidas de financiamentos anuladas. De acordo com o projeto de autoria do senador Messias de Jesus, para que a situação de calamidade seja reconhecida, não é necessário a publicação de portaria do governo federal. A expectativa é que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o governo intensifique as medidas de enfrentamento ao fogo que avança sobre a Amazônia e o Pantanal. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 60% do território nacional está coberto pela fumaça,
proveniente das queimadas. O ministro deu 5 dias para o governo convocar mais bombeiros militares, desta vez também de estados que não são atingidos pelo fogo. A quantidade de agentes que vão compor a Força Nacional será fixada pelo Ministério da Justiça e informada ao STF. A Polícia Rodoviária Federal também deverá ampliar a fiscalização nas rodovias da região. O governo prometeu liberar 500 milhões de reais em créditos extraordinários para combater o fogo via medida provisória. Nicolás Maduro anunciou uma parceria da Venezuela com o MST, que visa a produção agrícola em uma área de 10 mil hectares no estado de Bolívar, o maior do país e o que liga ao Brasil. O objetivo é produzir alimentos como milho, soja e feijão. Maduro também lançou uma meta de chegar a 100 mil hectares de produção nessa parceria nos próximos anos. Procurado, o MST disse que vai enviar uma equipe técnica ao país para estudar as condições da área e propor um projeto de desenvolvimento agroflorestal na região, após Maduro ter pedido esse apoio técnico ao movimento. A ideia seria replicar o modelo de agricultura familiar que na Venezuela foi batizado de conuco. E um outro assunto agora, você aí sabe o que é physalis? Olha, é uma frutinha amarela exótica, prima do tomate, e que pode ser uma boa alternativa de negócio para os produtores rurais. Quem tem mais detalhes é o pesquisador Pedro Maranha, e é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Berenice, espectadores do Fator Agro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a physalis, uma cultura super interessante, principalmente para pequenos e médios produtores, devido ao grande potencial de mercado que ela tem. Eu sou Pedro, sou professor da Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais, e junto com os pesquisadores da Unicerrado em Goiatuba, a gente desenvolve algumas parcerias, desenvolvimento dessa cultura, até na universidade a gente já faz isso. E por que a physalis é uma planta super interessante, principalmente para pequenos e médios? Basicamente, o que a gente tem de consumo interno vem do Peru, via importação. Nós temos espécies de physalis aqui no Brasil, tá? Então, physalis pubensis, outros tipos de physalis que são nativos nossos, né? Em algumas regiões o physalis é conhecido como joá de capote, mas aqui em Minas, e na região Nordeste como camapu. Então, a gente tem ela mais como uma praga de passos ou de lavouras de batata, mas é uma cultura que pode ser bem explorada, né? Ela tem um poder antioxidante muito grande. Então, para quem nunca viu a physalis, ela é parente do tomate. Então, é uma solanácea também, mesma família. Só que a grande diferença é ela é um tomatinho alaranjado. Normalmente tem várias cores, as cultivares comerciais alaranjado. E ela tem uma capinha, um capulho que protege ela. Então, a physalis ela tem um grande potencial de saúde. Ela serve para combate de vários tipos de doença, mas o grande potencial dela vem por conta do formato dela. Ela é uma frutinha parente do tomate, que ela é um tomatinho amarelo, alaranjado, dependendo do material, um pouquinho vermelho, mas que ela tem uma capinha que protege ela. Isso aí, na mão de um bom confeiteiro, do pessoal, eles fazem verdadeiras artes nos docinhos, na sobremesa. Tem um potencial muito grande nesse nicho de mercado, principalmente. E como ele tem um sabor levemente adocicado a ácido, então ele combina muito bem com doce, um chocolate, principalmente, onde ele é feito, né? Ele sempre está associado a geleia ou a bombons. O produtor pode vender em embalaginhas pequenininhas, tipo tomate grape, ou numa redinha redondinha ali, que eles vão todo, né? Eles têm uma durabilidade muito grande, pode ir bem refrigerado, pode passar de 1 mês em câmara fria, a gente consegue comercializar, tá? Lógico que não é uma fruta das mais conhecidas, então a gente tem que tomar cuidado na hora de começar a cultivar. Se a gente começar a fazer conta, parece que a gente descobriu o pote de ouro, mas como é uma fruta mais nichada, são mercados específicos, a gente não pode ir com muita sede ao pote. Então tem que começar pequeno, achando os mercados, de preferência conseguir o mercado antes, para começar a cultivar. E aí a gente consegue
ter um sucesso com a cultura, né? Então, pela dificuldade de comercialização, a pouca procura, não é uma cultura para a gente plantar em grandes áreas, mas é uma cultura para compor a nossa propriedade. Então, eu já sou produtor de maracujá, produtor de fruta, produtor de grão, e eu tenho um pedacinho ali, um 0,3 hectares até um meio hectare, que não estou usando, eu posso usar para o cultivo da Physalis e ele complementar a minha renda anual. Né? Isso é uma estratégia super bacana, né? A gente otimiza a mão de obra em determinadas atividades agrícolas, né? Que algum período do dia ela está ociosa, ela pode estar trabalhando com a Physalis. Então, para quem tiver interesse no cultivo, hoje, a nível de Brasil, nós não temos cultivares oficiais ou registradas, né? Então, a grande maioria dos produtores, eles adquirem o Physalis no mercado. Então, aconselho que procure os melhores bandejas, os melhores frutos do mercado, faça a extração da semente, sequem ao sol por 2 dias e semeiem em bandejinhas como a gente faz com as plantas hortícolas normais, como faz uma muda de tomate. Quando ela tiver uns 10, 20 centímetros, já pode ser destinada ao campo e para o cultivo. Então, muito tranquilo, a gente acha muito material, né? Que na UFLA nós temos algumas pesquisas, alguns materiais que a gente pode estar auxiliando os produtores interessados. E no Paraná, no município de Terra Roxa, produtores estão se sentindo acuados com a presença de invasores indígenas. Eles teriam reagido até mesmo com a presença do policiamento da Força Nacional. Deputados cobram providências do governo federal para mediar a situação. Entenda melhor o caso na reportagem. Através dos partidos PP, PL e republicanos, entramos com uma cautelar no Supremo Tribunal Federal pedindo ao ministro Gilmar Mendes, que é o relator das ações de constitucionalidade e de inconstitucionalidade do marco temporal, para que ele dê autorização efetiva para as forças policiais, tanto do Paraná quanto do Mato Grosso do Sul, poderem atuar nas questões de invasões de propriedade por ditos indígenas. Nós estamos vivendo uma situação de extrema violência em que a Força Nacional e a Polícia Federal, que tem essa atribuição, não estão dando conta, não estão conseguindo resolver o problema. Inclusive, os próprios indígenas furtaram, roubaram, atacaram a polícia, a Força Nacional, roubaram as armas da Força Nacional e não houve resposta para esse tipo de violência. Foram fazer negociações através da FUNAI. Não dá para admitir o estado de insegurança que os municípios estão vivendo, aqui em especial no estado do Paraná, os municípios de Terra Roxa e de Guaíra, e precisa, com o apoio do governador Ratinho Júnior aqui no estado, com o apoio do governador Riedel no Mato Grosso do Sul, nós precisamos que as polícias militares possam agir. Intervalo comercial e na volta a gente destaca a produção de frutas vermelhas no Cerrado. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, o Brasil vem investindo cada vez mais na produção de frutas vermelhas. A ideia é que daqui a alguns anos essa categoria não precise mais ser importada de outros países. Pelo contrário, nós é que vamos abastecer a demanda lá fora. Entenda melhor o projeto da Rota das Frutas RID-DF na reportagem. A fruticultura no Distrito Federal a cada dia ganha mais força. Conhecidas como berries, as frutas vermelhas, entre elas os mirtilos, a framboesa, morangos e amoras, superam e muito na qualidade quando comparadas às frutas importadas. Nós já temos mirtilos, né? Vamos dizer que é um produto que há 2, 3 anos atrás não se comentava aqui no DF, nessa região. Ninguém plantava, nem tudo vinha de fora. Então, de 2 anos, de dois anos e meio para cá, esse boom de produção que começou, né, já é crescente, e é uma multiplicação quase que geométrica. Nós estamos agora já com 52 produtores novos aí para receberem já as mudas para plantio, e daqui a um ano esse plantio já dá fruto. Hoje nós temos nossos produtos aqui colocados em vários supermercados aqui em Brasília. Nós temos produtores em Buritis, que abastecem o mercado de Buritis. Olha só, Buritis, Minas Gerais.
Nós temos o produtor em Arinos, que está abastecendo o mercado de Arinos e Unaí, já está começando a mandar um pouco para o Unaí, pequenas quantidades, mas já desperta, né, o interesse do consumidor, que está recebendo uma fruta fresca, de qualidade, e não aquela fruta que é importada do Peru ou do Chile, que a gente recebe aqui, muitas vezes, refúgio da produção de lá, do que não foi exportado para os Estados Unidos, para a Europa, e vem para o Brasil. Com o objetivo de incentivar a produção de frutas vermelhas na região, o projeto Rota das Frutas RID-DF realizou um evento em parceria com a Embrapa, Senar, Emater, entre outros, o governo do Distrito Federal, e reuniu mais de 200 produtores interessados em entrar no polo de berries e conhecer a viabilidade da produção no Cerrado. Onde temos feito a capacitação dos técnicos da Emater, onde temos levado e iniciado um processo agora com o FDN para promoção do financiamento para os produtores rurais do Distrito Federal. Temos a parte de aquisição de alguns equipamentos, alguns kits de irrigação que a Secretaria de Agricultura já começou esse processo. Enfim, o auxílio ao produtor rural de todas as maneiras para que a gente possa, de fato, ter uma fruticultura cada vez mais forte aqui em Brasília. A gente é um desses que foi picado aí pela rota, né? Então, a gente começou o nosso plantio em 2024, né? O nosso plantio, de fato, né, da muda foi em fevereiro, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente já está colhendo, né, uma média mais ou menos de 40, 50 quilos por semana de mirtilo, né? A gente utilizou... obviamente, muita assessoria, né, para que a gente pudesse se capacitar, né, juntamos aí com grupos de amigos para fazer esse investimento inicial. E a busca por conhecimento não para por aí. Em novembro, um grupo de produtores viaja para a Espanha, onde devem participar de uma das maiores feiras de fruticultura, que reúne os maiores players de compradores de frutas do mundo inteiro. O objetivo é conhecer o mercado lá fora, para que os produtores brasileiros estejam preparados para começar a exportar. Tudo isso a gente está preparando e é o momento oportuno da gente já... Ano passado nós fomos lá com uma comitiva da coordenação junto com a Abrafrutas, né, Associação Brasileira de Fruticultura, para conhecer, para ver, para fechar o acordo, né, com a IFEMA, que é a coordenadora da feira lá de Madrid. E aí vamos levar os produtores para que eles vejam em loco como é que esse mercado se comporta e qual a qualidade que eu tenho que ter para atender o mercado exigente. Hora de fazer mais um giro de notícias. Durante o G20 Agro, realizado em Mato Grosso, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, entregou uma carta pedindo a suspensão da lei antidesmatamento e a revisão das punições aos produtores que cumprem a lei vigente. Em reunião com representantes da União Europeia, o ministro lembrou que o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo, que é o Código Florestal, em vigor desde 2012. Fávaro lembrou ainda que em 2023 foi criado o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, em sistema de produção agropecuários e florestais sustentáveis. Fávaro lembrou ainda que em 2023 foi criado o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. E a produção de açúcar na segunda quinzena de agosto apresentou uma queda de 6,02%, conforme informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, única. O volume produzido no período foi de 3,26 milhões de toneladas, em comparação com as 3,47 milhões de toneladas registradas no mesmo período da safra 2023-2024. Apesar dessa diminuição, o mercado físico do açúcar no Brasil registrou alta no preço do açúcar cristal. Segundo o indicador CPEA-Exalc, houve um aumento de 0,78%, elevando o valor para R$ 139,98 por saco. Por outro lado, o açúcar cristal empacotado e o refinado amorfo mantiveram seus preços estáveis, sem variações significativas no período. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 528/2020, conhecido como Combustível do Futuro, que estabelece novas diretrizes para a produção e utilização de biocombustíveis no Brasil. Entre os principais biocombustíveis contemplados estão o biodiesel, etanol, biometano, diesel verde e o combustível sustentável para a aviação, SAF.
Com a aprovação pelo Senado, o texto agora segue para a sanção presidencial. O projeto estabelece o aumento progressivo da mistura de biodiesel ao diesel fóssil, que passará dos atuais 14% para 20% até 2030, com possibilidade de chegar a 25%. Frente fria causa instabilidade no sul, baixando as temperaturas também no norte do Paraná, sul de São Paulo e centro-sul do Mato Grosso do Sul. A região central do Brasil segue com poucas chuvas e os focos de incêndio devem continuar. Até o final de setembro, as temperaturas continuam elevadas, podendo chegar a 40 graus. As chuvas que devem garantir as safras de 2024 e 2025 só devem chegar mesmo em outubro. Em Manaus, as temperaturas seguem elevadas, podendo chegar a 39 graus, sem previsão de chuvas para os próximos dias. Uma agrofloresta do Zeca Pagodinho. Vamos entender melhor essa história? Porque um projeto está sendo realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E quem conta tudo para a gente é o filho do Zeca, o Louis Carlos, diretor do Instituto Zeca Pagodinho. Vamos falar com ele então? Bom dia, Louis. Bom dia, Berenice, espectadores do programa Fator Agro. Estou aqui para falar um pouco do Instituto Zeca Pagodinho, que é um projeto criado pelo meu pai há 25 anos atrás. Ele, lá em 1999, ele decidiu fundar uma escola de música para criança, né? Isso já era um sonho dele. Esse sonho nasceu porque ele, quando criança, quis ter essa oportunidade de estudar música e não teve. E ele também tinha uma outra coisa que incomodava ele, que ao longo da carreira dele ele viu muitos amigos perderem oportunidade de trabalho porque não conheciam a parte teórica da música, né? Eram amigos que tocavam com ele nos sambas e nos bailes do Rio, mas não tinham a parte teórica. Então, quando ele foi para os estúdios para fazer as gravações para as gravadoras, esses amigos perdiam as oportunidades porque não sabiam ler partitura. Então, isso motivou ele a fundar uma escola de música, e lá em 1999 ele realiza isso, né? Tudo começa aqui em casa, contrata uma professora para os filhos, dos filhos para os amigos dos filhos, e aí dos amigos dos filhos a coisa cresceu e falou, olha, agora tem que ser uma escola mesmo, com um corpo de professores e tudo mais. E assim foi feito. De lá para cá, são 25 anos, o Instituto hoje consegue resultados incríveis, a gente está muito feliz com os frutos que a gente tem colhido, né? A gente consegue botar hoje, nós temos uma orquestra infantil hoje, né? A gente bota 60 crianças num palco para apresentar um musical. A gente tem música, dança, teatro, enfim. E a gente chegou a um ponto assim que a coisa estava tão bacana e a gente viu que a gente precisava também entrar na área socioambiental, né? Nós estamos aqui numa zona de amortecimento do maciço do Tinguá, então uma área muito verde, e que a gente vê também que falta muita conscientização ambiental para as pessoas, né? Então, aí meu pai decidiu ceder um terreno que ele tem aqui para a gente desenvolver esse trabalho, um terreno de 8.000 metros quadrados, onde a gente vai montar uma agrofloresta, né? E agora o intuito do projeto virou um combate à insegurança alimentar, né? Uma coisa que a gente também preocupa muito a gente, desde a pandemia, né? Que a gente viu esse aumento das pessoas que estavam nessa situação. Hoje a gente está, né, há semanas do pontapé inicial do trabalho, né? A gente vai montar uma unidade demonstrativa aqui no terreno do Instituto, e essa unidade demonstrativa vai servir para a gente também aplicar as aulas, né? Nas turmas que vão participar nas aulas, vão ser os próprios alunos que vão ajudar a criar a agrofloresta que vai ser nesse grande terreno. E a gente está muito feliz, a gente recebeu a visita do ministro Paulo Teixeira aqui. Ele conheceu o projeto, conheceu os espaços. Está todo mundo muito focado em fazer um projeto que seja exemplo para o Brasil inteiro. Esse projeto é um projeto que está em desenvolvimento, mas anterior a ele, nós plantamos uma sementinha aqui com os nossos amigos da Emater, aqui do Rio. Nós tivemos alguns cursos aqui a gente fez um curso de plantio em pequenos espaços.
Então, nós montamos a nossa horta aqui, nós temos o nosso canteiro aqui no Instituto, e desenvolvemos com eles essas hortas em caixote, né? O curso foi para desenvolver essas hortas em caixote, que é para mostrar para as pessoas que eles, nas suas próprias casas, tendo pequenos espaços, eles conseguem também ter as suas produções. Foi muito bacana, o pessoal que participou, assim, adorou. Eu já sei que tem muita gente produzindo em casa, muita gente ficou trocando mudas aqui, foi bem legal, assim, que eles traziam as mudas de casa e faziam uma troca aqui entre eles. E essa semente, né, na verdade, também é uma semente de um dos mais importantes que a gente está nesse projeto, né, que é essa capacitação do agricultor, né. A gente também quer capacitar esse agricultor para desenvolver a agricultura familiar aqui na região. A gente olhar para o socioambiental também vem de algo que incomodava meu pai, que sempre incomodou meu pai. A gente sempre conversou aqui sobre essa questão. E a gente espera que no final do ano já tenha algo do projeto que a gente possa trazer aqui e apresentar para as pessoas. Claro que o desenvolvimento de uma agrofloresta não acontece em 6 meses, né? Mas a gente já espera ter produtos e ter frutos, né? Vamos dizer assim, para a gente já apresentar aqui junto com os outros trabalhos que o Instituto desenvolve. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na volta tem a continuação da nossa série especial, onde a gente revela algumas particularidades de uma comunidade que fica no interior do Amazonas. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e continuando a nossa expedição pela Amazônia. Você confere agora como a chegada de energia solar e sustentável leva oportunidade de renda e transforma a realidade de muitos ribeirinhos que vivem na margem do Rio Negro. Há cerca de 4 anos atrás, a vida de muitas famílias era assim, apenas com o acender de uma vela. Uma chama que literalmente irradiava a história dessas muitas famílias, outrora esquecidas. Às margens do Rio Negro, onde a floresta se funde com o rio, existe uma comunidade de ribeirinhos cuja história ganhou novos contornos. 64 quilômetros distante de Manaus, a chegada ao vilarejo é um espetáculo à parte. Santa Helena do Inglês é uma das muitas comunidades de desenvolvimento sustentável do Rio Negro. Antigamente, todas essas famílias precisavam de energia elétrica porque o seu cotidiano acabava junto com a luz do sol. Só que isso mudou com o programa Sempre Luz. Tudo bom, seu Nelson? Sim, como é que o senhor está? Aqui que abastece a comunidade são 132 placas de energia solar, com 54 baterias, com 9 inversores, de 5 kVA cada inversor. E aí, isso daqui funciona todos os dias? Todos os dias. E como que era antes, seu Nelson? O senhor lembra, assim, antes de ter todo esse benefício da alimentação, de uma energia sustentável, como que era antes? Faltava bastante? Faltava. Até hoje, né? Falta nas outras comunidades, porque a energia Luz para Todos é uma energia muito boa, mas por vir pelo meio da floresta, então só é um fio. Então cai uma árvore e aí acabava tudo. Acabava tudo. Aí ficava sem energia uma semana, aí ficava sem energia, sem internet, sem água, porque as comunidades tudo são poços artesianos, precisam de energia. Cada um dos 132 painéis solares instalados trazem consigo a promessa de uma vida mais sustentável. Com a potência de 52,8 kW, as placas garantem 202,75 kW por hora de energia diária, evitando o consumo de diesel e a emissão de toneladas de dióxido de carbono.
E o que o senhor acha, assim, que além do mais, o que mudou na vida dessas pessoas depois que essa energia sustentável chegou? As pessoas têm aí uma qualidade de vida melhor? Com certeza, porque a energia ela traz água potável, internet, que hoje o mundo inteiro está ligado à internet, e outras atividades como turismo, que a gente perdia muito cliente porque faltava energia. Hoje também os carpinteiros, que hoje tudo você tem serra elétrica, plano elétrico, então isso, quando faltava energia, as pessoas ficavam sem trabalhar e hoje conseguem trabalhar diariamente. A simplicidade da vida ribeirinha agora ganha um toque de modernidade sem perder sua essência. Os painéis solares silenciosos e eficientes coexistem harmoniosamente com a fauna e a flora local, demonstrando que a inovação pode andar de mãos dadas com a tradição e a sustentabilidade. Quando não tinha energia, a gente bebia água quente, né? E depois que veio o sistema solar, melhorou tudo, né? Aí agora a gente bebe água gelada. Aí tem como a gente botar a comida da gente na geladeira, né? Para não se estragar. Não tinha luz, né? Era escuro. Agora não, agora nós temos a luz para todos e a luz solar. E o que mudou na sua vida depois que a luz... Muito, melhorou muito. Porque a gente compra o nosso alimento, a gente bota ali na geladeira, a nossa água para beber. Ajudou muito. Porque deu para mim botar meu picolé para me vender, o meu bolo, que agora eu comprei a batedeira, meu forno, a minha freezer. O projeto Sempre Luz não apenas trouxe eletricidade, mas também reforçou os valores de equilíbrio entre a floresta e a cultura ribeirinha. A Amazônia, conhecida mundialmente por sua biodiversidade, agora também se destaca pelo uso consciente e inovador de recursos renováveis. Em 2012, a comunidade manifestou um desejo de direcionar os seus esforços voltado para a questão do turismo, né, de base comunitária. Né? E a gente, com isso, apoiou e construiu junto com eles uma pousada comunitária que tem aqui. Mas a energia sempre foi um desafio, né? Então, em 2020, uma visita de um parceiro da FAS aqui na comunidade, que é o CB, foi assim solicitado por eles, pela liderança para a empresa, de trazer um projeto que pudesse resolver essa questão da energia elétrica, né? Porque aqui a gente tem o Luz para Todos, que é uma política pública muito potente, que chegou em muitos lugares, mas o grande desafio ainda está porque o linhão passa no meio da floresta e quando esses períodos como esse, por exemplo, que está chuvoso e quando dá um vento e acaba interrompendo um cabo, demora até 5, 6 dias para que a energia seja retomada, né? Então, o desejo da comunidade era ter Sempre Luz. Por isso nasce o nome do projeto, né? Sempre Luz. Transformação que inspira. Assim, 28 famílias caminham iluminadas sobre um futuro de progresso e preservação. São 4 anos, então, e a modernidade chegou, trazendo muitos benefícios. Muito benefício. E progresso, né? Eu quero falar agora com você que não abre mão de uma xícara de café e muitas vezes não sabe qual é o tipo de produto que está consumindo. Eu digo isso porque quem já provou um café com grãos selecionados sabe a diferença. O repórter Alan Pitts foi conhecer de perto esses cafés especiais e conta para nós um pouco mais sobre essa experiência. O povo brasileiro ama café, puro ou com leite, em casa e na padaria. O cafezinho está sempre presente na vida de nossa gente. Não é à toa que somos o maior produtor mundial de café. Em Minas Gerais é o estado que mais produz, com 29 milhões de sacas colhidas em 2023. O Brasil exportou 3,7 milhões de sacas de café em agosto deste ano, um recorde para o período. Mas café não é tudo igual. A qualidade do produto depende da seleção dos grãos e do processamento. E os chamados cafés especiais, que são aqueles livres de impurezas e com grãos selecionados,
estão ganhando mais espaço no mercado. Entre janeiro e junho deste ano, o Brasil exportou quase 6 milhões de sacas de cafés especiais, um número expressivo e um volume 49% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Todo café especial é livre de defeitos, produzido de maneira sustentável, ou seja, obedecendo às questões relacionadas às práticas de ESG, inclusive, e que recebe numa avaliação sensorial de 0 a 100 pontos, uma nota acima de 80 pontos. E aí, o que compõe basicamente essas notas? Essa avaliação é feita a partir de 5 xícaras de café, ou 2, né? E o provador avalia esse café do ponto de vista da uniformidade, da finalização, da doçura, do grau da acidez desse café. Então, alguns atributos que vão compondo essa nota. É um café que geralmente apresenta algumas notas sensoriais que lembram e trazem uma memória gustativa do consumidor, às vezes de fruta vermelha, chocolate, rapadura, milho e algumas outras notas sensoriais que fazem da bebida uma bebida agradável ao paladar do consumidor. Ele é um processo que conjuga variedade, um estudo de manejo da plantação de café, junto com um conjunto de atividades de pós-colheita, resultando assim numa bebida de qualidade excepcional. Olhando rapidamente, vocês conseguem adivinhar onde eu estou? Seria em Paris, na França? Não, mas é quase isso. Estamos aqui no Café do Centre, no Leblon, Rio de Janeiro, para saber mais sobre os cafés especiais em um ambiente que lembra os mais sofisticados bistrôs franceses. Aqui, uma simples xícara de café pode se transformar numa verdadeira obra de arte, aguçando de uma só vez todos os nossos sentidos. De um doce sonho para a realidade. A primeira loja do Café do Centre foi inaugurada em 2014 pelas irmãs Bruna e Paula Vieira, na cidade de Itapema, em Santa Catarina. O projeto deu tão certo que hoje é uma rede de franquias, com unidades em várias regiões do Brasil e até no Canadá, em Calgary, onde é considerada uma das melhores cafeterias da cidade, conquistando o selo de franquia internacional concedido pela Associação Brasileira de Franchising. A inspiração francesa está no cardápio, onde os carros-chefes são os croissants e croque-monsieur. As receitas são exclusivas e os cafés com grãos selecionados ganham um toque especial, que pode incluir até mesmo ouro comestível. Bruna, conta pra gente sobre a escolha do café especial, como é que funciona isso? Bom, hoje nós trabalhamos com um café da região mogiana, de Minas Gerais, e é um processo bastante complexo. Nós precisamos ter um bom grão que segue um padrão. Também é preciso ter atenção com a extração no moinho. Ele precisa ser bem extraído, esse moinho ele precisa estar bem regulado. Conforme a temperatura, você precisa ir adaptando esse moinho, esse café, à temperatura. Bom, a extração também é preciso ter muito cuidado ao extrair esse café na máquina. Por quê? Muitas vezes você tem um bom grão, mas você não faz a extração correta. Então, você tem um café queimado, um café com um gosto horrível, sem qualidade nenhuma. Então, é preciso estar atento sempre a todos os procedimentos para você ter um café 100%, um café bom, de qualidade. O café ele está presente em todos os momentos da minha vida. Só que eu sou muito exigente com o café. Ele precisa estar muito bem extraído, precisa ter aquele gostinho do café de qualidade. Eu, particularmente, gosto muito desse café da região mogiana, que ele tem um toque caramelizado. Então, assim, eu sou muito exigente. Eu sou apaixonada por café, mas ele precisa estar do meu jeito, ele precisa estar com a qualidade. Hoje nós estamos presentes em diferentes regiões do país. São 14 lojas. O projeto começou há 10 anos atrás e tivemos que fazer o dever de casa, né? Que foi profissionalizar o projeto de franquia para que a franquia fosse algo perene, né? Fosse realmente um projeto que viesse para ficar. Então a gente continua aí na estrada com um projeto de expansão
visando a região norte, nordeste também, que tem um excelente mercado. A gente aguarda esse 2024 tá chegando na região norte e nordeste. Quais os desafios, né, de você ter uma franquia de café e muita gente quer ter o café do Century? A procura ela é muito alta. Tá? As pessoas realmente elas têm essa vontade de empreender. Quando você tem uma franquia, você está empreendendo. E empreender é um desafio. O brasileiro ele sente uma segurança maior quando o assunto é franquia, uma vez que a marca ela já vem pronta para você poder executar aquilo que o franqueador já te passou a receita do sucesso. O café é algo que faz parte da minha vida, sempre fez, né? Desde muito jovem. Eu sempre apreciei. E eu recomendo, inclusive o café, você tem uma relação de comunidade. Por exemplo, um ambiente como esse aqui, você vai reunir a sua família, vai reunir seus amigos, você vem para uma confraternização, tudo isso que o café oferece a você. Então o café ele é uma bebida fantástica. Hoje uma pessoa que empreende numa franquia de café, ela vai realmente trazer algo inovador para o consumidor, ela vai trazer algo realmente que o consumidor espera na sua cidade, no seu bairro, um local onde ele possa confraternizar com seus familiares, seus amigos e aproveitar um ambiente belíssimo, principalmente se for um ambiente como esse aqui do Café do Centro. E na Dica de Ouro, vamos descobrir como combater as plantas daninhas, principalmente agora, antes da safra de verão. A identificação precoce pode garantir o sucesso das plantações. Bom dia, meu nome é Guilherme Xavier, eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu estou no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, na feira Husker Harvest Days. E hoje eu vou dar para vocês a nossa dica de ouro. Vamos falar sobre as plantas daninhas, né? Nesse período aí onde se antecede a nossa principal safra de verão, identificar as plantas daninhas que a gente tem nas áreas que serão cultivadas se faz extremamente necessário. Onde a gente tem um contexto em que a dose do herbicida a ser definida é em função da planta daninha de mais difícil controle. Então, por exemplo, se eu tenho uma planta daninha em que exige 2 litros de um determinado herbicida e outra que exige 2,5 litros desse mesmo herbicida, a dose a ser definida é a de 2,5 litros, estabelecida para a área, né? Então, isso se faz extremamente necessário a gente identificar essas plantas infestantes para ter o máximo eficiência de controle. A gente também pode lançar a mão de ter algumas estratégias no manejo operacional delas, onde eu posso ter o controle na operação da dessecação, né, que se antecede ao plantio. Eu também posso ter um controle pré-emergente, ou seja, eu posso estar fazendo um herbicida em que eu planto e aplico antes de estabelecer a cultura, e outro que se eu tiver aí lavouras são geneticamente modificadas, né, são tolerantes a herbicidas, eu também posso ter um pós-emergente definido aí com mais eficiência para estabelecer o controle. E é importante lembrar que a mato-competição, né, a competição dessas plantas daninhas com a cultura que é estabelecida, ela pode chegar a dar prejuízos na escala aí de 2 a 3 sacos por semana, né? Então, em anos que a gente tem aí uma agricultura extremamente apertada, né? Então, se faz necessário a gente ter esse controle mais eficiente. Essa foi a nossa dica de ouro. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o famoso Jaguariúna Rodeio Festival, que acontece entre os dias 20 e 28 de setembro, na cidade de Jaguariúna, em São Paulo. Um dos mais importantes rodeios do Brasil, o Jaguariúna está comemorando 35 anos, e quem ganha é o público. Um evento repleto de shows com grandes nomes da música e competições emocionantes em touros e cavalos. E a cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, sediará a 40ª Exposição Agropecuária Expo Teixeira, nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Realizado no Parque de Exposições da cidade, o evento tem como objetivo promover a integração entre o campo e a cidade, ressaltando temas como pecuária, agronegócio e empreendedorismo,
contará com uma série de painéis e palestras, abordando temas relevantes como melhoramento genético na bovinocultura, sucessão familiar, inteligência artificial na gestão rural e gestão econômica. Também haverá discussões sobre cafeicultura e pecuária, além de grandes shows. Nos dias 17 e 18 de setembro, acontece a 10ª edição do Top Farmers em Campinas, São Paulo. O evento está completando 10 anos e se destaca por reunir os médios e grandes produtores de soja, milho, algodão e café dos principais estados agrícolas do Brasil. E conta também com a correalização de grandes marcas, como John Deere e Ford. E no dia 17 de setembro, será realizado o Agro Brasil 2024, em Mato Grosso. O evento é gratuito e contará com a presença de renomados especialistas para discutir temas relevantes para o agronegócio, como gestão logística, reforma tributária e perspectivas para o agronegócio. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, ponto final na edição de hoje. Mas semana que vem estamos de volta. E se você quiser rever alguma dessas reportagens, siga o nosso canal lá no YouTube, Programa Fator Agro. E tem também a nossa página no Instagram, assim você não perde nenhuma atualização. Uma boa semana a todos e a gente se vê.